Aqui é a Mayara, que estou no canal Fatos Pedagógicos para falar um pouquinho mais sobre a nossa pedagogia. Pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre estudo para concurso. Quem aqui nunca quis fazer um concurso público ou fez, ou um processo seletivo para ter aquele tão sonhado cargo, né? Então, assim, o que eu tenho a falar sobre isso? Já fiz muito processo seletivo, já fiz concursos também, não foi um nem dois. Então, assim, gente, primeira coisa, sempre reserve um dinheiro. Se você tem um trabalho fixo e quer fazer concursos públicos, processo seletivo, sempre reserve um dinheirinho aí guardadinho para isso, porque você vai precisar para pagar, porque geralmente 99,9% das inscrições são pagas, tá? Então, se você fazer um processo seletivo de prefeitura, você vai ter que pagar a sua inscrição. Se você for fazer um concurso público, vai ter que pagar a inscrição. Então, de qualquer modo, você vai ter que pagar a sua inscrição. Só se você conseguir taxa de isenção. Mas é assim, eu nunca tentei, não sei como é, mas muitas pessoas dizem que é muito difícil conseguir essa isenção. Mas enfim, se você ainda não sabe sobre isso, você pode entrar no edital daquele concurso desejado, você pode pesquisar sobre a isenção de taxa, certo? Então, assim, voltando ao assunto inicial, o que eu posso dizer sobre os estudos? Primeiro, você deve conhecer a banca que é responsável por aquele concurso, que ganhou, no caso, a licitação. Então, você vai analisar o perfil dela, como que funciona o trabalho dessa banca com outros concursos que já foram, outros processos seletivos que esta banca já efetuou. Então, assim, observa bem o perfil dela, quais são os teóricos que ela geralmente coloca, análise de peso, de critérios, de desempate. Então você vai analisando tudo isso. E onde eu encontro isso, Mayara? No edital. Então você pesquisa aí no edital, pesquisa sobre a banca e também sobre as características daquele determinado lugar. Por exemplo, vou fazer um processo seletivo na cidade a 30 quilômetros da minha. Será que é o mesmo perfil que a minha? Não, porque cada cidade vai escolher o seu critério. Então vai ter cidades que vão pedir sobre a parte histórica. Já fiz assim processo seletivo, concurso público que tinha questões que perguntavam sobre o hino da cidade municipal, bandeiras do estado ou bandeira do município, história, contexto geográfico. Então, assim, tem muitas pessoas que acham que vai cair só questões referentes à sua área. Não. Cai em diversas situações. Cai língua portuguesa, cai matemática, cai contexto histórico, regional, do local. Então, é muito importante que você observe o perfil da cidade, o perfil da banca. No edital vai ter lá tudo certinho que você precisa estudar. E assim, Mayara, dá tempo para estudar tudo aquilo? Geralmente não, gente. Vocês vão ter que pensar nas possibilidades. Como seriam essas possibilidades? Questões de peso. Tem matérias, disciplinas dentro de um processo seletivo, de um concurso, que ela tem mais peso que a outra. Então, assim, você focando nisso, você já vai ter pelo menos 50%, que é essa que tem mais peso, igual na nossa área aqui, é a pedagógica, que é o específico da área, ela tem mais peso. Geralmente passa de 50%, que é aquele negócio da pessoa se garantir. Mas tome muito cuidado, porque tem bancas que eles colocam que a pessoa tem que garantir os 50%, pelo menos, de acertos, mas ela não pode zerar em nenhuma outra área. E aí eles lançam, às vezes, 5 questões de matemática, 10 de língua portuguesa, 3 de geral, sabe, sobre o contexto ali político, histórico. Então, assim, gente, observa o edital. O edital vai ser aquele que vai permitir todo o seu trabalho. E aí você cria prioridades. A partir de então, você vai fazer o quê? Vai montar um contexto de estudo.
Então você vai fazer ali, pode fazer uma tabelinha, pode fazer umas anotações do que você sabe, que você já ouviu falar. Por exemplo, tem matérias que a gente sempre simpatiza, na verdade. Tem matérias que é super fácil, super prático, a gente dá. Vai que vai. Então, essas matérias que geralmente é prático, é fácil para nós devemos usá-las nos momentos em que nós sabemos que o nosso corpo vai cansar. Por exemplo, no dia da segunda-feira, eu sei que é um dia que eu estou mais descansada, porque no domingo que eu fiquei em casa, super tranquila. Então, na segunda-feira, o que eu vou fazer? Vou lançar uma matéria super fácil e prática para mim? Não, porque não vai desestabilizar meu cérebro. Meu cérebro ele vai acomodar. Então, assim, já que eu estou descansado, já que eu não tenho muita coisa a pensar, estou começando o dia, eu posso trabalhar uma área um pouco mais dificultosa para mim, eu sinto um pouco mais de dificuldade. Estou falando sobre aqueles concursos que eu não posso zerar nenhuma, viu, gente? Porque aí você precisa e exige mais de você, uma atenção mais sobre as matérias que você geralmente não tem muito hábito a conseguir boas pontuações. Então, assim, por exemplo, eu não sou muito boa em matemática, como a maioria dos brasileiros tem essa dificuldade em matemática. Então, vamos falar da matemática. Suponhamos que vai ser 5 questões de matemática. Vi lá no edital que vai cair, interpretação de texto, de gráfico, estatística, não sei. Aí eu vou pegar para usar os meus estudos. Lógico, eu não quero perder nenhum ponto. Um ponto que seja uma questão, ela faz total diferença. No final você vai ver. Qualquer meio ponto, qualquer pontinho que seja, já vai fazer diferença na sua pontuação no final. Critério de desempate, tá? Então, assim, nos momentos que você tem mais tranquilidade, tenta estudar aquilo que você tem mais dificuldade, certo? Porque aí você não vai estar tão atribulado, você vai estar tão cansado e vai desistir, e não vai desistir, porque a primeira coisa quando a gente pega um obstáculo, se a gente já tá cheio de coisa na cabeça, eu tenho um monte de coisa para pensar ou aconteceu muita coisa, a gente não consegue reter nada. Então aí nesses momentos que a gente se sente assim, cansado, estressado, atribulado, é bom você usar aquelas matérias que você tem mais afinidade, onde você vai relembrar aquilo que você estudou, o seu corpo vai sentir prazer por retomar aquele assunto, porque você já tem afinidade com aquilo. É que nem um amigo, né? Quando a gente vê um amigo legal, que a gente está acostumado a conversar, a falar da nossa vida, a dialogar mesmo, a dar risada, a gente se sente bem, né? Com os estudos também acontece assim. Se acontece com você também, comenta aí pra mim, pra ver que não é só eu que tenho esse pensamento, porque eu sinto prazer quando eu estudo algo que eu conheço, que eu já me identifico. Então, assim, é mais tranquilo. Essas são minhas dicas por hoje. Daqui uns dias a gente vai trazer mais dicas para vocês no canal, mas eu preciso que você se inscreva neste canal, que você ative o sininho, que você não perca nenhuma atualização, porque sempre eu vou estar trazendo coisas novas, dicas boas, e eu quero você comigo, aqui ó, do ladinho, nessa telinha aí ó, eu e você e eu. Mas enfim, muito obrigada pela atenção, tudo de bom para você, bons estudos, para você que está estudando para concurso, para processo seletivo. Se você ainda não começou, agora é sua hora, começa, porque geralmente tem um padrão. Você que tem uma área em específico, seja na pedagogia, na matemática, sempre tem questões assuntos teóricos que sempre estão aí no ápice, né? No caso da pedagogia, Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, Vallon, Emílio Ferreiro, entre outros. Então é isso. Um beijo e até a próxima.